Muito bem, então cabe-me dar-vos as boas-vindas a todo este que é todos, a este que é o segundo Seminário Internacional Juventude, Saúde, Educação e Sociedade. Este seminário tem o tema global de estilos de vida e risco cultivado, saúde, sexualidade e vivências juvenis, e vai contar com a participação de 3 convidados que é com muito gosto que passo a apresentar. Vamos seguir mais ou menos a ordem do cartaz e, portanto, a primeira, eu vou já fazer a apresentação de todos, porque depois torna as apresentações mais contínuas, mais fluidas, e vamos fazer também todas as apresentações e deixar um momento de debate para o final, porque, de facto, são 3 apresentações, perdão, diferentes, mas que estão interligadas e, portanto, isso pode enriquecer também o debate. Ainda assim, podem sempre ir colocando as questões que forem surgindo no chat, só para também irmos ficando com essas notas. Então, a primeira comunicação vai ser apresentada pela senhora enfermeira Leonor Teixeira. Ela vem do Instituto dos Comportamentos Aditivos e Dependências, onde trabalha desde 2009, como enfermeira, precisamente. É licenciada em enfermagem pela Escola Superior da Enfermagem Dr. Ângelo da Fonseca, em Coimbra. E as áreas de interesse são em torno do tratamento, redução de riscos e minimização de danos. A comunicação que nos traz tem o título Consumo Recreativo quando a saúde vai à festa. De seguida, temos a professora Liana Romeiro, que vem da Universidade Federal do Espírito Santo, com quem a Universidade Aberta tem protocolo, portanto é um gosto tê-la cá. Aliás, ela está cá em Portugal num programa de mobilidade, portanto é mesmo um gosto tê-la connosco. É graduada em Pedagogia e Educação Física com especialização em Estudos do Lazer, tem mestrado e doutoramento pela Unicamp, pós-doutoramento em Estudos do Ócio pela Universidade de Deusto, em Espanha, e é professora titular, então, na Universidade Federal do Espírito Santo, como disse, nos cursos de graduação e pós-graduação. É membro da Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Droga, onde coordena precisamente uma linha. É membro também da Associação Nacional de Pesquisadores em Lazer, da Rede Ibero-Americana de Estudos do Ócio e coordena o grupo de pesquisa andaluz que trabalha precisamente na área da juventude, lazer, prevenção e usos de drogas. Vai-nos falar sobre juventude, educação e saúde, experiências e fazeres no Brasil. E o Rafael dos Santos Reis, que vem da Universidade do Oeste Paulista e também da Universidade Aberta, aliás, está quase a chegar fisicamente a Portugal e à Universidade Aberta. Tem graduação em Filosofia pela Faculdade João Paulo II, é mestre em Educação pela Universidade Estadual de Maringá e doutorando em Educação pela Universidade do Oeste Paulista, e é precisamente neste âmbito que está a fazer este programa de doutoramento, ao abrigo do doutoramento de sanduíche com a Universidade Aberta. E é bolseiro da CAPES ProSup. Tem experiência como docente no ensino básico, pela Secretaria de Estado de Educação de São Paulo e Paraná, e também no ensino superior, no curso de licenciatura em Pedagogia pelo Instituto Federal de São Paulo. Tem realizado vários estudos no campo da educação, com foco nas temáticas de que hoje nos vêm aqui falar, em torno da sexualidade, diferença, SIDA e pessoas seropositivas. O título da sua comunicação é Entre um drink e um beck e um encontro, o que o desejo, o sexo e a sexualidade podem possibilitar de reflexões sobre a SIDA. E eu dei-me conta de que não disse corretamente o título da comunicação da professora Liana, portanto vou corrigir. O que está no cartaz é que é correto, a gafe foi minha, portanto a comunicação vai ser Lazer, Noturno e Juventudes, Cenários do Brasil. É que temos várias colaborações com a professora Liana, como disse, está aqui connosco e eu já estou aqui a misturar departamentos. Doutora Maria Leonor, por favor, pode então dar início à sua apresentação. Antes de mais, muito boa tarde.
Eu é que agradeço o convite para estar aqui hoje a partilhar convosco um bocadinho da minha experiência. Então, eu sou enfermeira, como já foi referido, trabalho na área dos comportamentos aditivos, mais dedicada à área do tratamento, mas faço também parte de uma equipa de redução de riscos que intervém noutros contextos, e nomeadamente no contexto recreativo. É sobre esta nossa intervenção que vos venho falar hoje um pouco e espero que gostem da minha partilha. E chamei à minha apresentação o consumo recreativo, quando a saúde vai à festa, porque acho que resume bastante a lógica e o objetivo da nossa intervenção. Bom, começa assim a minha apresentação. Hoje é dia 10 de abril e estamos mais ou menos a 2 semanas de comemorar uma data histórica em Portugal, o dia 25 de abril de 1974. E por que começo assim? Bom, no dia 25 de abril, o povo português comemora a conquista da sua liberdade. E esta conquista trouxe consigo algumas mudanças, eu diria, mudanças profundas na sociedade portuguesa. Portanto, esta foi uma revolução também designada de Revolução de Abril, que foi levada a cabo pelas Forças Armadas Portuguesas contra o regime vigente na altura. E dita assim o fim do regime fascista, que era o designado Estado Novo e que já durava em Portugal há cerca de 4 décadas, peço desculpa, há 40 anos, e dá então início à implantação da democracia em Portugal. E o povo português, que estava subjugado e reprimido sob um regime ditatorial, vive então os anos seguintes, os seus primeiros anos de liberdade. Dá-se a abertura de fronteiras, a possibilidade da livre circulação das pessoas, e isto trouxe o contacto com novas substâncias, com novas realidades, e é então que as drogas entram em força em Portugal, ou seja, neste pós-25 de Abril. Primeiro o AX e posteriormente a heroína. Portanto, estávamos assim nos anos 90. O mundo vivia a braços com uma verdadeira crise relacionada com o consumo de drogas e, ao mesmo tempo que também se debatia com uma epidemia de HIV associada ao consumo por via injetada e à partilha do material de injeção, e então Portugal não era exceção. A resposta inicial do governo foi de tolerância zero para com os traficantes e também para com os consumidores que eram julgados pelo sistema penal como criminosos, pelo facto de apenas consumirem. Mas apesar desta política, as drogas continuavam a afetar pessoas de todos os estratos sociais, as doenças infecciosas continuavam a propagar-se cada vez mais e as overdoses eram decorrentes. E é então que, em 1999, surge então a Estratégia Nacional de Luta contra a Droga e que daí emerge, no ano 2000, a famosa lei da descriminalização do uso de drogas, o que faz com que Portugal passe a ser uma referência mundial, como um país onde o consumo deixou de ser punido como um crime. Portanto, o consumidor passou a poder ter na sua posse uma quantidade limitada de determinada substância e que era considerada para consumo do próprio, e isto não constitui um crime. Só se ultrapassasse ou se ultrapassar esta quantidade é que pode ser considerado tráfico e então um crime. Apesar de não ser um crime, a pessoa incorrerá sempre numa contraordenação, ou seja, isto não é legal, é descriminalizado, mas não é legalizado. Portanto, a pessoa estará sempre sujeita a ser presente a uma comissão, é uma comissão multidisciplinar composta por psicólogos, assistentes sociais e juristas, que é designada a Comissão de Dissuasão para a Toxicodependência, e esta equipa avaliará, junto com a pessoa, estratégias de apoio, sobre a necessidade de tratamento, se for o caso, ou seja, mas tudo isto para dizer que, apesar de descriminalizado, não quer dizer que não exista algum tipo de penalização. Mas, portanto, esta lei, a grande diferença que vem trazer é a mudança da sensibilidade em relação ao consumidor. O consumidor deixou de ser tratado como um criminoso, a dependência passou a ser observada como uma doença e, na sequência desta lei, são aprovadas outras leis e outras políticas, como as políticas de prevenção e de redução de riscos e minimização de danos,
cuja perspectiva, e aqui falo especificamente das políticas de redução de danos, a perspectiva não é a abstinência, mas sim a redução das consequências negativas associadas ao consumo na medida do que for possível. São políticas que apostam na literacia sobre o risco, no aconselhamento sobre comportamentos de consumo mais seguros, e, no fundo, no direito que a pessoa tem em ser apoiada em todas as suas dimensões, quer na saúde, quer na dimensão social, e, acima de tudo, aceitando que há pessoas que, em determinado momento, podem não querer, podem não poder ou não conseguir mesmo atingir a meta da abstinência, mas que isso não pode ser considerado um critério que restrinja a admissão dessa pessoa aos cuidados de saúde. Portanto, percebemos que a utilização de substâncias psicoativas, naturais ou sintéticas, com diferentes finalidades, é já conhecida ao longo da história da humanidade, tão longa quase como a história da humanidade. Existem provas de que as civilizações da Grécia Antiga, por exemplo, utilizavam o ópio da papoila como indutor do sono ou como calmante, ou em relação à folha da coca como uma planta sagrada que inclusivamente só poderia ser manipulada por autoridades religiosas, porque era considerada como que um presente dos deuses e era utilizada de uma forma muito controlada e muito restrita em práticas religiosas, festivas. O vinho, por exemplo, o vinho que talvez seja das mais perigosas substâncias pelos danos que causa, pelo facto de ser uma substância ilícita, pelo menos a partir de uma determinada idade, e culturalmente aceite, não é? O próprio vinho e a sua utilização remonta aos primórdios da existência da humanidade, não é? E, portanto, uma vez que desde a antiguidade que o consumo de substâncias psicoativas é associado, por exemplo, a momentos de festa e de socialização, momentos de lazer, isto dependendo do estado de humor que se pretende alcançar e da experiência que se queira ter com a utilização de determinada substância, seja a procura da intensificação dessa experiência ou a busca pelo prazer físico ou pelo prazer psicológico que advém dos efeitos do seu consumo. Pronto, falamos então hoje de consumo recreativo. Como as substâncias intervêm na gênese biológica das nossas emoções e dos nossos afetos, por vezes são utilizadas, ou o seu efeito é utilizado como facilitador da relação com o outro, ou seja porque desinibem, ou porque retiram a ansiedade, ou diminuem a ansiedade, porque facilitam a socialização, ou porque dão uma sensação de prazer e de confiança, em alguns casos porque anestesiam emoções desagradáveis. Por todos estes motivos, a própria pessoa e a escuta das suas emoções, das suas crenças e das suas expectativas é sempre o cerne da nossa intervenção quando vamos para o contexto recreativo. Se, por um lado, a intervenção no contexto recreativo nos permite chegar a uma população que não é habitualmente abrangida pelos nossos serviços convencionais, portanto, não é uma população que encontremos habitualmente nas nossas equipas, esta intervenção tem que ser bem pensada de acordo com o momento específico em que vamos estar com a pessoa, que é este setting do festival. Portanto, o consumidor recreativo, ou o festivaleiro, ou a pessoa que vamos encontrar quando saímos para a festa, não é de facto o cliente habitual das nossas equipas, e então temos aqui uma oportunidade de lhes chegar. Por um lado, o ambiente festivo favorece aqui o relacionamento e as conversas são mais informais, facilita o diálogo, facilita-nos chegar à pessoa. Por outro, tem algumas particularidades, porque os encontros são mesmo, muitas vezes são muito fugazes, as intervenções são muito breves e muito curtas, e então têm que ser muito específicas e muito direcionadas, para além do facto que às vezes a pessoa se encontra num estado de sobriedade alterado, o que também pode dificultar aqui um pouco a nossa comunicação. Mas a nossa postura, quando vamos para a festa,
é, acima de tudo, de não julgamento, olhando para a pessoa e tentando percebê-la como ela é, qual é a sua matriz, e uma coisa muito importante, que é perceber porque é que a pessoa, naquele momento, decide adotar um comportamento que vai trazer algum risco para a sua saúde, o que nem sempre é óbvio para nós. Para a pessoa é, mas para nós não. Para a pessoa é óbvio que ela vai tirar algum benefício ou algum prazer desta ação. E se nós compreendermos isto, é meio caminho andado para, em conjunto com ela, avaliar e tentar chegar a um equilíbrio entre o prazer e o dano que daquele consumo pode vir. Dano este que para a pessoa também não é óbvio, muitas vezes pela falta de informação. Portanto, o objetivo da nossa intervenção no contexto recreativo é muito facultar esta informação sobre o dano físico potencial de determinada substância, promover a tomada de decisões informadas acerca do uso dessas substâncias e de alternativas que possam ser redutoras desses danos, é identificar recursos juntamente com a pessoa que possam constituir-se como alternativas ou como escolhas redutoras e promover práticas de consumo de menor risco e bem como promover a adoção de comportamentos sexuais mais seguros. E, acima de tudo, respeitar as escolhas, porque no final não sou eu que vou escolher por ninguém, eu e a minha equipa podemos aconselhar, podemos informar sobre o risco, mas a escolha é e será sempre pessoal e a pessoa será sempre responsável pela consequência da sua escolha, não é? Antes da intervenção, temos a fase do planeamento. A fase do planeamento implica muita logística para que no dia exista o mínimo de precalços possível. Isto inclui, por exemplo, saber se vamos ter um espaço físico, que nós chamamos o nosso stand, que habitualmente é disponibilizado pela organização da festa, onde iremos desenvolver a ação, porque, por exemplo, se não tivermos um espaço físico, isso implica que será necessário levar para o espaço, para o recinto da festa, a nossa unidade de consultório móvel, que temos uma unidade de consultório móvel preparada para ir para este tipo de contextos. Mas se for necessário, teremos que escolher o local onde a vamos posicionar, para que seja um local estratégico de passagem dos festivaleiros, para que nos vejam. Bom, portanto, isto implica tudo fazer um mapeamento prévio do espaço físico do festival, como, por exemplo, do terreno, se é acidentado, se é plano, quais vão ser as temperaturas no dia ou na noite em que vamos estar a intervir, qual vai ser a disposição dos palcos, porque habitualmente há mais do que um palco e há mais do que um concerto a acontecer ao mesmo tempo, qual é o horário de abertura e o horário de encerramento do recinto. Temos também que ter um conhecimento prévio dos horários e dos dias de maior afluência e das faixas etárias mais esperadas em cada dia, e isto tem muito a ver com as bandas e com os géneros musicais que vão estar em cartaz. E fazer um mapeamento prévio dos recursos disponíveis ou dos que podemos mobilizar, como, por exemplo, os pontos WC, os pontos de água, onde se vão localizar as equipas de emergência médica, os bombeiros, a polícia, de forma a conseguirmos também servir de alguma orientação para quem nos procura e saber encaminhar as pessoas para os locais adequados. A intervenção no contexto criativo requer também que os técnicos se mantenham atualizados quanto a questões pertinentes, como, por exemplo, em relação à informação sobre substâncias psicóativas. Quais são as mais habituais, mas também as novas substâncias que vão surgindo nestes contextos, quais são as formas de consumo habitual destas novas substâncias, quais são as alternativas mais seguras de consumo que podemos indicar, qual a parafernália mais adequada de consumo, dicas para reduzir o risco associado ao consumo dessas substâncias, como, por exemplo, o iniciar com microdoses, o consumir sempre acompanhado por alguém que saiba o que é que essa pessoa está a consumir, o consumir num ambiente calmo e relativamente seguro, o saber ensinar sobre reações esperadas e sintomas de alerta, como gerir, a própria gestão da expectativa que a pessoa cria em relação a determinada substância, ou seja, qual é o efeito que ela pretende atingir e qual é o efeito que ela pode esperar, o que muitas vezes pode não coincidir. E é importante também ter uma noção
de que algumas substâncias estão mais associadas a um determinado estilo musical e outras a outros. Por exemplo, quando estamos a planear a intervenção num determinado evento, num determinado festival, ter o conhecimento do cartaz para cada dia, das bandas que vão atuar, permite-nos tirar algumas inferências e programar melhor a nossa intervenção. Ter a noção, por exemplo, que se existe uma tenda de música eletrónica no espaço, contamos que o tipo de substância mais consumida pelas pessoas que estão na tenda sejam os estimulantes. Ao contrário, fazes agora a mim, com o anfitrião. Espera, não, eu agora fiz anfitrião. Posso? Não. Pois agora aqui aparece E ilimitados. Espera aí, Então, mas Tem que desculpem. desligar. É isso. Fica Ok. este Desligar o microfone, desliguem o microfone. Nós não conseguimos desligar. Desliguem o microfone, por favor. Bom, acho que já conseguimos. Portanto, eu estava a dizer, a falar sobre os estilos musicais e as substâncias mais comuns associadas a cada estilo musical. Portanto, Apareceu? um pouco Boa, pronto. para resumir, que este conhecimento permite-nos adaptar a intervenção de acordo com as necessidades da população que vamos encontrar. Que é muito importante também ter conhecimento do enquadramento legal acerca do uso e detenção de determinadas substâncias psicoativas. Eu aqui dou o exemplo mais comum das taxas de alcoolemia e das coimas aplicáveis à condução sob o efeito de álcool, mas isto aplica-se em relação a outras substâncias também. Aqui, em algumas das nossas intervenções, e sempre que possível, contamos com uma equipa de voluntários. Estes voluntários são, por norma, jovens do ensino superior, que são recrutados, através das plataformas das universidades. Estes voluntários são previamente formados pelas nossas equipas e depois, na intervenção propriamente dita e numa lógica de trabalho de pares, funcionam como a nossa extensão, são como um prolongamento da nossa equipa por todo o terreno da festa. Portanto, enquanto a equipa desenvolve a sua intervenção num ponto fixo, os voluntários patrulham o terreno numa ação organizada, não é? Em 2 a 3 grupos, de 3 a 4 voluntários, dependendo da disponibilidade, devidamente identificados, e abordam os participantes da festa, divulgando a ação e disponibilizando desde logo algum material, como preservativos, lubrificantes, material informativo sobre substâncias, chupa-chupas, e informando também sobre a existência do nosso ponto fixo e as ações que lá estamos a desenvolver, convidando-nos a visitar o espaço ao longo da festa. Neste slide, estas duas imagens correspondem a um festival Rock in Rio Lisboa, não sei precisar qual é o ano, mas faz parte aqui do meu arquivo de imagens, mas sei que corresponde a um festival Rock in Rio Lisboa. Estes voluntários estão a participar na Operação 18+. A Operação 18+, é uma iniciativa conjunta da organização do Rock in Rio e da Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas e da DICAT, que é o serviço para onde eu trabalho, e que pretende sensibilizar os comerciantes que estão no local para a não venda de álcool a menores dentro do recinto, uma vez que, pronto, de acordo com a lei, é proibida a venda de álcool a menores de 18 anos, e os bares estão inclusivamente sujeitos a várias ações de fiscalização ao longo da festa, e as multas são avultadas para quem for detectado a vender álcool a menores. E no caso desta ação, para além do que já foi dito, os voluntários atribuem também as pulseiras com o logo 18+, aos festivaleiros, após a verificação da idade da pessoa, contra a verificação do documento de identificação. Portanto, a pulseira evita que a pessoa tenha que mostrar a identificação para comprovar a sua maioridade sempre que pretender adquirir uma bebida alcoólica, ou seja, ao chegar ao ponto de venda, a pessoa tem apenas que mostrar a pulseira e esta significa que a sua idade já foi verificada e, portanto, que é maior de 18, pode, portanto, adquirir álcool. Aqui estas imagens correspondem à intervenção propriamente dita no posto fixo e, como podem verificar, temos aqui um exemplo
em baixo, no meio o stand fixo, um stand promovido pela organização do evento, e na imagem acima não há um stand fixo, é a nossa unidade móvel consultório, devidamente caracterizada, com um género de um espaço lounge à frente, onde recebemos as pessoas. E costumamos ter convidados ilustres nos nossos pontos fixos. As intervenções que desenvolvemos no posto fixo, neste caso, são, por exemplo, o teste de alcoolemia, que é assim a intervenção que tem maior relevo das que fazemos. O teste de alcoolemia é um momento em que a pessoa, para realizar o teste, solicitamos o preenchimento de um questionário que é muito breve e muito simples. Este ano, desde o ano passado, no Mel Calorama, e entretanto adotámos para o Carnaval de Torres Vedras deste ano, passou inclusivamente a ser preenchido de forma digital, portanto a pessoa no seu telemóvel fazia a digitalização de um QR Code que remetia imediatamente para um query do Google, e depois preenchiam o teste automaticamente lá, o questionário. Portanto, este questionário é anónimo. O questionário serve também para depois nós avaliarmos a eficácia da nossa intervenção, e não só, também para apresentarmos resultados que sustentam a pertinência da intervenção e que nos permitem continuar estes projetos, não é? Num primeiro momento, as questões que aparecem são, portanto, apenas a idade da pessoa como um dado pessoal, a pergunta sobre como a pessoa tomou conhecimento da nossa ação e qual é a sua expectativa acerca do resultado do teste de alcoolemia. Ou seja, enquanto estamos a preencher o questionário, aproveitamos para conversar um pouco com a pessoa sobre os consumos que ela já teve nessa noite ou nesse dia, porque há festivais que começam ainda durante o dia e prolongam-se pela noite. E então aproveitamos para conversar um bocadinho com a pessoa e sobre os consumos que ela teve, esclarecemos possíveis dúvidas que a pessoa tenha sobre a ação e sobre a interação das substâncias, damos dicas para a redução de riscos associados a esses consumos, informamos logo acerca de qual é o quadro legal, por exemplo, como já disse, em relação ao álcool e à condução de veículos sob o efeito de álcool, qual é o enquadramento legal a que está sujeito. E depois passamos ao teste de alcoolemia propriamente dito, à avaliação da taxa de alcoolemia. Portanto, é um alcoolímetro igual ao que é utilizado pela polícia. E, portanto, passamos então ao teste propriamente dito. E neste momento temos então o confronto entre a expectativa da pessoa e a realidade do resultado. Algumas vezes coincide e muitas não coincide. E muitas vezes a pessoa considerava, antes de realizar o teste, que estaria muito menos alcoolizada do que na verdade está. Isto porquê? Porque na sua percepção ela sentia-se perfeitamente normal e capaz. E então muitas vezes as pessoas ficam surpreendidas com o resultado e com a taxa de alcoolemia que apresentam. Após o teste, existe uma pergunta final no questionário, antes de ser submetido, e a pergunta é, depois de saber o resultado, se mudou alguma coisa, ou seja, se a pessoa vai fazer algo diferente depois de ter feito o teste. E muitas vezes a resposta é sim, existe uma mudança de atitude em relação ao que a pessoa vai fazer depois de sair dali. Ou opta, por exemplo, a pessoa pode optar por outro meio de transporte se por acaso veio a conduzir, ou decide delegar essa função em algum amigo que não tenha bebido, ou decide deixar o carro ali e ir de Uber para casa e voltar no dia a seguir para buscar o carro, ou seja, há uma alteração, há uma mudança na atitude da pessoa. Ou decide parar de consumir a partir daquele momento porque vai embora dali, só pretende ir embora dali a 2 horas, e então fazemos ali um cálculo aproximado de quanto tempo a pessoa irá precisar para que a taxa de alcoolemia deixe. Claro que isto depois é sujeito a inúmeras variáveis, mas pronto, tentamos fazer ali, gerir e tentar encontrar alternativas ao que a pessoa pretendia fazer inicialmente. Aproveitamos naquela conversa pós-teste para facilitar mais alguma informação, mas pronto, acabamos por percebemos que acaba sempre por ser um momento que leva a pessoa a refletir sobre esta alteração de percepção que é induzida pelas substâncias e o que é que isso implica
na tomada de decisões e na definição de prioridades ao longo da festa, e de que isso também pode levar à adoção de comportamentos de risco. Por exemplo, no caso do teste de alcoolemia que estava a falar, temos associado muito, obviamente, o exemplo da prevenção rodoviária, mas a questão da utilização do preservativo e da adoção de comportamentos sexuais seguros, por exemplo, que é uma tónica que temos sempre também presente na nossa intervenção. Também realizamos testes de monóxido de carbono para fumadores e disponibilizamos também informação sobre os locais onde as pessoas podem recorrer se quiserem, por exemplo, uma consulta de cessação tabágica. E este é um elo que tentamos fazer para o mundo exterior, para o pós-festa, e que é também um importante indicador da eficácia da nossa intervenção. Disponibilizamos então também os preservativos internos e externos, o lubrificante, os chupa-chupas que são ótimos desbloqueadores de conversa e que também ajudam na hipoglicemia induzida pelo consumo excessivo de álcool. E disponibilizamos também no stand material informativo sobre a forma de flyers. E entretanto estou quase a acabar. Este é um exemplo de flyers que disponibilizamos com dicas de redução de danos, que foram pensados para ter um visual minimamente atrativo e que são do tamanho do bolso de umas calças, porque sabemos que para alguns o ambiente na festa pode não ser o mais propício para leituras, para estar a ler, e a iluminação também não é a melhor à noite, mas temos a esperança que no dia a seguir, quando a pessoa acordar, o panfleto vai estar no bolso das calças e há a possibilidade de ser lido e a informação chegar ao destinatário. Por exemplo, aqui temos um panfleto alusivo ao álcool, temos para várias substâncias, eu trouxe aqui só o álcool e cannabis, mas, por exemplo, temos este sobre o álcool, que tem dicas de redução de riscos, como opta por beber bebidas com menor teor alcoólico, reduz a intensidade e a frequência dos consumos, vai bebendo água em intervalos regulares, evita misturar álcool com medicamentos e outras substâncias, evita começar a beber sem nada no estômago. Se consumires, evita estar sozinho e garante que há sempre um amigo que sabe o que consumiste. Não conduzas sobre o efeito de álcool e usa sempre o preservativo. Aqui, este mais referente à cannabis, portanto, com as tais dicas de redução de danos para o consumo de cannabis, que utiliza o filtro de tabaco de enrolar, evita misturas com outras substâncias, evita consumir com o estômago vazio ou muito cheio. Se consumires, evita estar sozinho e garante que há sempre um amigo que sabe o que consumiste. Não conduzas, usa sempre preservativo. Ok, depois há algumas dicas que se repetem de propósito em todos os flyers. Este também com dicas generalistas, mas adaptado ao setting. Neste caso o setting era o Carnaval e, portanto, adaptou-se o flyer para o Carnaval, para o contexto do Carnaval. Aqui só deixar alguns exemplos de alguns festivais onde costumamos intervir: a Semana Académica de Lisboa, o Rock in Rio, o Carnaval, o Festival da Eurovisão, quando se realizou em Portugal, o Mel Calorama e por aí adiante. E pronto, era só isto e eu agradeço muito a vossa atenção. Obrigada. Muito obrigada, doutora Leonor Teixeira. Foi muito interessante e já me lembrei aqui de algumas, não questões, mas alguns pensamentos que depois gostaria de partilhar consigo também. Entretanto, para não nos prolongarmos mais e como as apresentações já foram feitas, eu passo então a palavra à estimada colega Liana Romera, que vai nos falar sobre o lazer noturno e juventudes nos cenários do Brasil. Tivemos agora um cenário mais português, de Portugal, e agora vamos para o Brasil. Bom, então, boa tarde a todos e todas. Ao dizer que eu estou muito feliz em estar compartilhando essa tarde com vocês, essa webinar, eu quero dizer que eu fico também feliz, me sinto feliz em estar em Portugal, né, no momento das comemorações da Revolução dos Cravos, os 50 anos, né, nós que tivemos a nossa democracia ameaçada no Brasil há tão pouco tempo, sabemos a importância e o valor que essa liberdade tem para nós todos. Então, como países irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui nesse momento. Bom,
E agradeço o convite, a parceria da Suzana, da Cristina e da nossa rede global de estudos de juventude. Então, a partir do tema desse seminário, a minha proposta é trazer para o diálogo a intersecção de temas de estudo do nosso grupo de pesquisa no Brasil, o Andaluz, que está sempre às voltas com as questões da juventude, lazer e os usos de drogas. Eu começo considerando que cada um dos termos, separadamente, já traz consigo uma boa dose de complexidade, e abordá-los requer sensibilidade, distanciamento de preconceitos, moralismos ou das influências do senso comum que geralmente acompanham essas discussões. Então, esse cuidado aumenta quando a proposta é discuti-los de modo a considerar as relações possíveis entre eles. Eu vou tratar brevemente de cada um, sempre na perspectiva do contexto brasileiro, mas sem a pretensão de esgotar o assunto, que é cada vez mais instigante e necessário. Então, o meu convite é para trilharmos um caminho que possibilite refletir sobre algumas dicotomias que cada um dos termos comporta e os possíveis impactos que podem ter nos hábitos, costumes e normas. Então, a juventude se apresenta com percepção de excesso de otimismo ou de pessimismo, o lazer carrega possibilidades de ser uma experiência enriquecedora ou uma vivência empobrecida e alienante, e o consumo de bebidas, que é onde eu vou focar minha fala, sendo banalizado ou demonizado. Pelo curto espaço de tempo que nós temos, eu não vou me ater à discussão dos conceitos, mas trazer para reflexão alguns paradoxos que vez ou outra se apresentam envolvendo essa tríade, e principalmente os antagonismos que acompanham cada um dos termos. Então, a gente começa pela juventude, né? Juventude representa uma das fases que delimitam o desenvolvimento humano, como também são a infância, a vida adulta, a velhice, etapas marcadas por características próprias. Cada fase traz em si elementos que são peculiares, desempenham um grau de importância na formação humana e carregam as influências que vão interferir nesse processo com maior ou menor grau de intensidade. Então, quando Bourdieu afirma que juventude é apenas uma palavra, ele resumiu a dificuldade, né, na tentativa de demarcar os limites e os sentidos das idades e das gerações, além de apontar a exigência imposta pelo significado do termo. Ele propunha, então, que a palavra devesse dar-se no plural, devido às infinitas peculiaridades que vão permear cada realidade ou cada juventude. Na sua provocação, Bourdieu referia-se à impossibilidade de uma juventude homogênea, porque questões socioculturais, econômicas, de gênero, geográficas deveriam ser consideradas. E eu devo concordar com Bourdieu, porque eu entendo que nós não podemos pensar a juventude sem considerar os distintos e distantes marcadores sociais que as constituem. E essas diferenças, elas são bastante nítidas quando nós pensamos nas juventudes brasileiras, formadas por diferentes realidades e níveis de oportunidades, sempre injustos e desiguais. Então, a demarcação temporal também da juventude é dinâmica e está cada vez mais expandida, né? Nós percebemos o seu início cada vez mais precocemente, adentrando e roubando um tempo da infância que vai ficando mais curta e, ao mesmo tempo, se prolongando e postergando seu final para depois dos 30 anos em algumas situações. Alguns aspectos sociais e econômicos vão interferir nessa maleabilidade temporal, novamente justificando o seu uso no plural, porque não é toda a juventude que pode se prolongar, né? Esse privilégio se constitui de vários fatores e, sobretudo, os econômicos. Mas, de modo geral, a juventude é representada na sociedade com base em duas compreensões antagônicas.
entendidas às vezes com lentes de um extremo otimismo, com contornos de uma visão romântica, na qual o período da juventude é compreendido como uma época só de alegria, de despreocupação relativa às obrigações da vida adulta, de festas, encontros, namoros, e, de modo inverso, a juventude também é vista por uma lente de um visível pessimismo que favorece o fortalecimento de estigmas. Então, nessa perspectiva, a juventude é percebida como um período de conturbações, de brigas, violência, uso de drogas, vandalismos e responsabilidades. E entre os extremos dessas duas visões residem as juventudes concretas. Ambas as formas de compreensão da juventude, embora antagônicas, são muito veiculadas e fortalecidas pelas mídias, que, quando exploram a imagem da juventude, determina os rumos de uma abordagem otimista ou pessimista de acordo com seus interesses mais imediatos, quer sejam os interesses econômicos. Então, peças publicitárias exercem influência na opinião popular e contribuem para a formação dos hábitos e costumes. E nesse sentido, e com o objetivo de divulgar e vender produtos anunciados, se utilizam dos signos das juventudes combinados ao imaginário do lazer para a construção de argumentação persuasiva para o incremento da venda dos seus produtos. E quando o interesse do lucro se une à criatividade da publicidade, criam-se argumentos bastante convincentes, imagens convidativas que poderão sugestionar as escolhas e os modos de lazer para as diferentes juventudes. E é nessa intersecção desses elementos que uma parcela da juventude constrói a sua percepção e uma aproximação maior entre consumo de bebidas e experiências de lazer. Então, juventude e lazer representam duas categorias sociais que se encontram tão imbricadas que José Machado Paz vai defender que não é possível investigar costumes e comportamentos e hábitos de consumo de jovens sem observar como eles ocupam o tempo livre e como eles vivenciam o lazer. Para o sociólogo, se nós quisermos falar em juventude, invariavelmente também trataremos do seu lazer. E é nesse aspecto, o lazer tem grande influência na construção das identidades e sociabilidades dos grupos jovens. Então, entendendo o potencial socializante do lazer para a juventude, esses cenários e contextos se convertem em preciosos recursos de persuasão imagética, contribuindo para produzir uma identificação do público com produtos e marcas. E aí, assim, não se trata aqui de negligenciar a percepção crítica do jovem, mas sim de reconhecer a exposição aos referidos produtos e aos argumentos que conectam, nesses casos específicos, a cerveja com a diversão, combinando prazer e lazer. E dessa forma, as mídias e a publicidade disseminam a naturalização do bebê, como se o álcool fosse um produto comum ou inofensivo. Então, nós trataremos aqui mais especificamente do álcool, intimamente relacionado ao lazer, especialmente ao lazer noturno de uma parcela das juventudes, justificado pelo falso imaginário no qual só há lazer se for para beber. Esse entendimento incansavelmente transmitido pelas publicidades de cerveja conta com figuras de autoridade, atletas, jogadores de futebol, artistas, cantores e demais celebridades que vão referendar o uso dos produtos. Essa forma de publicidade contribui para banalizar o álcool, a cerveja e legitimar a cultura do bebê, ratificando a construção da expressão uso recreativo de álcool. E ao veicular cenários recreativos, tais publicidades acabam por naturalizar o bebê ao mesmo tempo que banalizam e simplificam as possibilidades de lazer, reduzindo o lazer ao consumo. Então, o fenômeno do lazer, por sua vez, também tem um caráter paradoxal,
podendo representar um tempo e um espaço facilitador de experiências enriquecedoras, transformadoras, que Manuel Cuenca denominaria de um lazer autotélico, humanista ou valioso, né? E, de modo inverso, o lazer também pode propiciar vivências alienantes, dependendo das escolhas e das maneiras como nos relacionamos com ele. Esse modo de entrega ao lazer está intimamente ligado aos demais aspectos da vida, porque o lazer não acontece de forma dissociada das outras esferas sociais. Oi? Posso prosseguir? Aí igual ao balcão. Agora não sei para onde voltou, não sei se Olha, desculpa, é tudo bom. Posso? por favor. Então, estão intimamente ligados, porque os demais aspectos da vida estão relacionados às escolhas que a gente faz. Não há uma dissociação entre vida e lazer, né? Então, fica estabelecida uma relação dialética na qual os diferentes aspectos da vida do sujeito vão interferir no seu modo de experimentar o lazer. E o lazer, por sua vez, interfere na vida do sujeito, nas suas escolhas e nas suas preferências lúdicas. Soma-se o fato de que o lazer também sofre influências do meio de comunicação ao se converter ele mesmo em produto e cenário das publicidades, né? Interferindo nas escolhas, nas normas e crenças sobre o que é se divertir e o que é lazer. Nesse sentido, as normas sociais, por sua vez, referem-se a padrões de comportamento aceitável e normal partilhado por grupo ou comunidade que vão orientar o comportamento humano. Então, eu recorro agora a um trabalho de Sanches e colaboradores que vai advertir sobre as normas sociais que entendem o lazer como o uso do tempo livre para diversão, o conceito de uso recreativo de bebidas ou de drogas, para sugerir à população que esse tipo de uso é puramente diversão, recreação, sem considerar os efeitos colaterais negativos. Estudos de Tinoco, desenvolvidos no grupo de pesquisa andaluz, observou que os primeiros contatos com os psicoativos ocorrem, em grande parte, por influência dos pares. Em uma amostra composta por estudantes universitários de um curso de educação física no Brasil, 67% dos jovens afirmaram ter experimentado pela primeira vez algum tipo de droga na companhia de amigos. Outros estudos de Ranger com universitários da medicina também apontam a naturalização do beber em binde nas festas e baladas noturnas. Então, nessa perspectiva, a principal questão é que o termo recreativo transmite uma norma injuntiva, problemática, na qual se entende que, se é recreativo, é aceitável. Então, o termo recreativo é entendido como brincadeira, diversão, ludicidade, que, quando associado ao consumo de álcool, pode levar a uma percepção distorcida e reduzida dos danos, reforçando a naturalização dos usos por adolescentes e jovens. E aí, o uso crescente e inadvertido do termo recreativo vem servindo a função de falsamente suavizar a extensão dos efeitos colaterais nas situações nas quais ele é empregado. Eu trago como exemplo um estudo de Araújo, quando ele trata do racismo recreativo, que consiste na utilização de piadas e brincadeiras de cunho racista, como se fossem brincadeiras inocentes e, portanto, inofensivas, não ofensivas, né? E quando as queixas sobre esse racismo recreativo chega aos níveis judiciários, eles não são considerados com o rigor necessário e são facilmente desconstruídos. Nesse sentido, Araújo denuncia que
argumentos jurídicos baseados na noção de que essas mensagens expressam uma intenção cômica e que o humor não pode ser interpretado como racismo, porque tem um caráter recreativo. Acontece que, apesar de ser recreativo, não deixou de ser racista e, portanto, criminoso, devendo ser examinado também a partir de seus aspectos simbólico e político. Nesse caso, o termo recreativo serviu apenas de cortina de fumaça para um racismo estrutural. A mesma ideia transparece em piadas xenofóbicas ou homofóbicas de gênero, e parecem brincadeiras sem grande importância, quando, na verdade, estão impregnadas de preconceitos travestidos de piada. Então, meu convite para reflexão aqui é sobre o termo recreativo, em diferentes ocasiões, que empresta áreas de inocência, de algo inofensivo, mas que, no entanto, tem sido empregado de diferentes formas, com objetivo de camuflar intencionalidades não ditas e preconceitos, mascarando situações e contextos. O termo recreativo usado nos diferentes contextos não representa apenas uma palavra destituída de intencionalidade. Não é apenas uma palavra. E aí eu recorro a Jorge Bondia, que nos lembra que palavras produzem sentido, criam realidades e, às vezes, funcionam como potentes mecanismos de subjetivação. E, por isso, as lutas pelas palavras, pelo significado, pelo controle das palavras e pela imposição de certas palavras e silenciamento ou desativação de outras, são lutas em que se joga algo mais do que simples palavras, algo mais do que somente palavras. Jorge Bondia nos convida a perceber que existem significados socialmente atribuídos e implicitamente produzidos, que podem distorcer a compreensão, tal qual percebemos nos alertas de Sanches e colaboradores ao afirmar que os principais fatores que levam ao início do consumo de substâncias são, para além da disponibilidade, motivação e oportunidade, as percepções de normas injuntivas, ou seja, a percepção de que outros acharão aceitável, e de normas descritivas, a percepção de que toda a gente faz, então também posso fazer. São falácias normativas, quer seja para transmitir normas injuntivas ou descritivas, veiculadas na publicidade e nas mídias, contribuem para a compreensão equivocada dos usos de álcool e outras drogas. Nesse sentido, o campo de estudos do lazer, que é onde eu milito, inadvertidamente pode acabar por contribuir para esta distorção do termo recreativo, referindo-se ao uso de álcool e outras drogas. O mais indicado talvez esteja, ao menos enquanto nós não descobrimos um termo mais apropriado, como a própria Sanches propõe, falarmos em usos não terapêuticos ou falarmos em contextos recreativos, contextos de lazer, na tentativa de desassociar o uso de álcool e outras drogas da banalização que socialmente vem se construindo. No entanto, discutir as possíveis interferências das mídias no modo de escolha das pessoas requer um debate também cuidadoso, que considere as diferentes correntes teóricas relativas aos impactos da comunicação sobre a tomada de decisão dos indivíduos, e é um assunto que demandaria aqui mais espaço. Contudo, é necessário considerar que os distintos modos com que a comunicação pode atingir o ouvinte, tanto na forma de notícia como de publicidade, sem com isso conceber o espectador como um receptor passivo ou acrítico. Então, seguimos acreditando que os usos de álcool e outras drogas carregam múltiplos fatores e a complexidade é o principal deles. Mas espero que a proposição dessa discussão, ainda inicial, nos auxilie a partir de um olhar sistêmico e multidisciplinar a contribuir para pensarmos políticas e programas de prevenção voltados à juventude, ou ao menos percebermos fatores de risco inofensivamente programados. Daí acredito ser
na interseção e no aprofundamento dos diálogos interdisciplinares entre a ciência da prevenção, os estudos do lazer e das juventudes, que nós podemos encontrar melhores caminhos para os usos, para que esses usos não sejam prejudiciais e, quando ocorrerem, que possam ser na idade adulta, com responsabilidade, consciência e com segurança. Então, essa é a contribuição que eu trago para o nosso debate e fico por aqui nesse momento. Obrigada. Muito obrigada, professora Liana. De facto, foi bastante interessante e deu-nos uma realidade complementar à primeira parte da intervenção da doutora Leonor. Bom, mas para acelerarmos um bocadinho e para depois também termos tempo de, nesta sala mais intimista, podermos pensar e refletir, eu vou passar agora a palavra ao Dr. Rafael Reis e pedir-lhe então que nos fale entre um drink e um beck e um encontro, e vai-nos esclarecer alguns destas designações aqui mais do português do Brasil, ou que o desejo, o sexo e a sexualidade podem possibilitar de reflexões sobre a SIDA. Eu acho que há aqui uma passagem interessante, porque a professora Liana acabou também de referir, e na primeira parte a doutora Leonor também, algumas das consequências destes consumos, não é? E agora podemos pelo menos refletir um bocadinho sobre isso. Uma boa tarde a todas, a todos que estão por aí. Estou aqui no Brasil. Eu tive um probleminha no início, mas peço desculpas a vocês em relação à projeção e à internet. Eu havia preparado o material para eu poder projetar. Eu não sei se vocês me ouvem bem. Tudo certinho? Bom, então, quando eu pensei, a partir do convite que a professora Cristina me fez, foi no intuito de fazer certas provocações, sobretudo da área de conhecimento que eu venho, que é da filosofia. Então, a proposta dessa minha fala, na verdade, é provocar e acrescentar, talvez, nesse diálogo entre as outras professoras que muito bem colocaram aí. Quando a gente fala em um drink, um beck, na verdade, são o drink, uma bebida, né, no comum conhecido, e o beck, no Brasil, é conhecido como um cigarro de maconha, né? Mesmo que aqui ainda há toda uma interpelação em relação à maconha, mas é óbvio que, como diz Foucault, né, todas as relações de poder sempre têm os utiliza aí de uma certa outra maneira. Então, para a gente poder criar algumas pistas cartográficas, para a gente poder entender essa contextualização do que eu quero propor para a gente poder conversar nessa tarde, primeiro direcionar que a minha fala está bem ligada às questões de HIV/AIDS e pessoas soropositivas. Essa é o tema principal no qual eu tenho desenvolvido alguns estudos. E aí, partindo dessa premissa, então, para a gente poder entender, no mundo, a AIDS é a quarta maior doença que tem vitimado as pessoas. No Brasil, eu vou falar de forma específica, fazendo esse recorte aqui, até em 2023, houve mais de 1.124.000 casos de AIDS notificados. E aí a gente pega para olhar dentro do recorte de jovens e adolescentes, esses números também são muito grandes, então passa de 50.000. Então isso faz chamar a atenção de que quando a gente fala, né, em relação a contextos que podem ser vistos, né, como perigosos e recreativos, então a gente vai tentar pensar de que existem uma série de questões que possam aí colaborar para que a gente então consiga pensar em relação a isso. E aí, algumas informações para a gente poder pensar de que um dos canais que pode possibilitar com que as pessoas tenham, né, esses contextos recreativos, pode ser os aplicativos, né, relacionamentos de encontro, e a gente vê que depois da pandemia, né, o uso dos aplicativos eles se tornaram muito assim relevantes, né, e de repente também começa-se a perceber que as boates elas não são um local, vamos dizer, único para que as pessoas então possam, né, sobretudo os jovens e adolescentes, fazer então essa recreação, né, sobretudo aqui no Brasil, para as ruas mesmo fazer o seu lazer.
E aí, quando a gente vai afunilando, né, em relação às questões, né, das drogas ilícitas, então a gente vê que no Brasil, até o primeiro trimestre de 2023, cerca de 53 milhões de brasileiras e brasileiros fazem uso de álcool, né? Assim como também quando a gente olha para as questões de outros tipos, né, de drogas, o Brasil também tem uma prevalência muito alta, por volta de 2,2 milhões de pessoas que fazem uso da maconha. Eu estou dizendo todas essas questões para a gente poder começar a entender, né, de que as drogas, o álcool, seja lá qual a terminologia que a gente queira utilizar, são possibilidades de vulnerabilização das pessoas, né? E uma vez essas pessoas, né, que ao utilizar o álcool, a droga, seja lá o quê, elas então se colocam em situações de riscos, considerando então algo assim, vamos dizer assim, preponderante para questões da HIV e da AIDS. Bom, eu penso que uma das questões para a gente poder entender todo esse processo, e aí eu vou partir dentro dessa premissa humana, é a questão do desejo, né? A gente sabe que o desejo, né, pode ser visto aí em várias áreas, e aí eu vou trazer aqui dentro da área da filosofia, e para que a gente possa criar alguns elementos para a discussão, então eu vou pensar junto com Platão, que é um filósofo mais antigo, com o Pascal, que é um filósofo considerado aí na história um pouco mais moderno, e depois Deleuze, né, que é mais próximo de nós. Então, a partir de cada um desses filósofos, a visão que se tem em relação ao desejo são muito distintas. E é interessante a gente pensar como, né, essa visão humana, sobretudo do desejo, ela é também construída a partir do contexto sociocultural no qual essas pessoas elas estavam. Então, quando a gente olha para a antiguidade, sobretudo na Grécia Antiga, e a gente vê Platão dizer que o desejo ele é caracterizado como uma ausência, né? E a gente tem até toda uma questão voltada, né, em relação a que as pessoas vivem um vazio e que a partir desse vazio elas tentam então preencher, né? E aí a gente poderia pensar que esse preenchimento poderia ser então o álcool, uma droga ou qualquer coisa nesse sentido, e também repercutindo para as questões do sexo não preventivo, não seguro e uma série de outras coisas. E o Pascal, embora ele também tenha aí uma base um pouco religiosa cristã, ele vai dizer que a busca do desejo é sempre uma forma de fugir da realidade da condição humana, né? Então, seja, é como se ele estivesse dizendo que nós, seres humanos, nós não damos conta de... Eu falava a respeito de Pascal, quando ele vai tentar, então, refletir a respeito do desejo. Então, ele vê como um processo flexível, né, no qual busca-se um caminho, e esse caminho é sempre no sentido de sair da angústia, né, ou seja, de não se colocar diante daquela realização no qual todo ser humano passa, que é estar sobre si mesmo, sobre os seus pensamentos, sobre as suas questões. E aí, então, o divertimento, a recreação, ela entraria, então, como essa fuga no qual o ser humano faz. E aí depois o Deleuze, já um pouco mais próximo de nós, então ele vai dizer que o desejo, totalmente contrário, né, do que esses filósofos vêm dizer, é como se o desejo devesse ser normalizado, né? Então ele faz uma leitura muito crítica, porque ele vai dizer que o desejo, dentro dessa construção ocidental, é muito permeado pela questão cristã, né? No qual o desejo acaba sendo visto como uma forma de reprimir a potência daquilo em que nós somos enquanto seres humanos. Então, para ele, o desejo seria uma máquina, né, de fazer com que as revoluções aconteçam, né? Bom, para a gente não se prolongar, então eu trago para poder pensar a respeito do sexo, da sexualidade, Foucault, né? E para mim é bem interessante porque o Foucault é uma das pessoas que eu tenho pesquisado, né? E dentro desse contexto, mais ainda porque o Foucault é uma das pessoas também que morreu com AIDS, né? Logo no início da pandemia, quando houve. Então, eu acho que traz uma coerência em relação àquilo que ele escreveu e àquilo que ele também vivenciou. Dentro daquilo que o Foucault fala a respeito do sexo, da sexualidade, ele vai dizer que a sexualidade acaba se tornando um dispositivo,
no qual ela acaba fazendo com que o desejo, que o sexo em si, as relações entre as pessoas, se torne mais uma forma de controle do que das vivências daquilo que ele vai dizer em relação ao próprio sexo e à sexualidade, como uma atividade criativa, como algo que é da condição humana, né? Sua liberdade. E aí, então, para ele poder trazer esse entendimento, ele faz também uma leitura da história, sobretudo ele resgata algumas coisas da Grécia Antiga, e ele vai dizer que nós sabemos mais sobre a sexualidade do que nós vivemos a sexualidade. E ele vai dizer que é como se houvesse criado uma ciência sexual, no qual, a partir dos mecanismos de controle, no qual é feito em relação ao corpo, constrói-se, então, aparatos que vai dizer o que é normal, o que é certo, né, o que pode e o que não pode. Sobretudo quando a gente olha dentro desse contexto, né, da SIDA, então, quando a gente percebe que no início da pandemia, as pessoas que eram, né, vistas como grupos chaves, e naquela época como grupos de risco, eram pessoas que transgrediam, então, essa regra, essa norma heterossexual em relação às vivências sexuais. E aí, então, o Foucault ele chama a atenção de que essa questão de falar sobre a sexualidade como um dispositivo, então ela tem toda uma questão política e também uma questão social, voltada no sentido de fazer com que os corpos eles sigam a partir desse controle. E aí ele vai também desmembrar isso, né? Não somente na sociedade como um todo, mas também na escola, em outras instituições, cumprindo então esse papel de vigilância e também de punição em algumas vezes. E aí, algumas saídas que o Foucault faz quando ele então lá para a Grécia Antiga e ele tenta resgatar a ideia sobre o cuidado de si, né? Pensando em uma vida voltada a uma estética da existência, né? Então, ele elenca pelo menos 3 pontos em relação a como poderia ser criado esse cuidado de si, né? Em relação a essa criação de uma estética da existência. Então, ele vai dizer que, primeiro, a verdade não deve ser dada, né? Então, ainda mais nesse período que a gente vive, onde as informações são constantemente, né, colocadas, e muitas das vezes as pessoas não têm esse critério de verdade, validade, onde a gente tem sido marcado, sobretudo aqui no Brasil, por questões muito negacionistas. Então, tudo aquilo que é dito em relação a algo parece ser muito dito como verdadeiro, né? E a gente teve algumas ideias na história que isso não mostrou ser positivo, como se uma verdade várias vezes ditas, aliás, uma mentira várias vezes dita se torna uma verdade, né? Então ele vai dizer que a verdade, para que ela aconteça, não tem que ser passada por uma produção discursiva, institucional, social, mas uma transformação do sujeito, no qual ele mesmo busca essa verdade, a partir do olhar que ele faz de si e o olhar que ele também se coloca de fora de si. Então é como se fosse um movimento no qual cada pessoa, a partir da momento, não vai se enquadrar dentro de regras ou normas que vai dizer sobre esse sujeito que esse corpo é válido, que essa sexualidade é aceita, que essa vivência de um corpo falante ela possa ser talvez silenciada. E aí depois ele vai dizer por fim que a verdade é como uma forma qual o sujeito ele também se coloca no espaço do outro, né? Partindo aí de uma construção de uma ética, daquilo em que o sujeito se vê, mas também se encontra e identifica com o outro. E isso replica em algumas questões, em alguns pontos, no qual não há uma verdade sem diálogo consigo mesmo, né? Ou seja, para que a verdade ela alcance, pensando dentro desses pressupostos que ele resgata lá da antiguidade grega, é como se fosse, então, uma forma de utilizar da própria autorreflexão, que era muito própria dos gregos antigos, né? Esse período no qual havia o ócio, né? Ao invés da recreação, no sentido de fuga, né? E daí depois é interessante pensar de que a nossa sociedade tem sido marcada também por uma universalidade em relação à ideia, de como se ideias, né, universais possam dizer e responder sobre questões e particulares, sobretudo quando se trata de pessoas, né? Então, cada pessoa
dentro desse contexto, é única, né? Então, tentar pensar uma universalidade a partir de uma particularidade, então, criaria certos problemas. Porque daí ele vai dizer que cada pessoa tem como liberdade a escolha em como ela vai viver, né? E isso sem necessidade, sem criar essas necessidades de regras, de normas, que vai fazer com que as pessoas, aí eu penso, o corpo, o desejo, né? Eles sejam disciplinados. Então, ou seja, as pessoas passam a viver mais dentro de rótulos, dentro de segmentos no qual a sociedade entendeu serem verdadeiras, do que criarem essa autorreflexão consigo mesmas, criar, como ele vai dizer, né, uma eros erótica, que é um conhecimento dado a partir do prazer, e aí então ele vai dizer que o prazer seria então uma forma de entendermos o que somos, quem somos, e a partir disso criar os limites, criar, vamos dizer, a consciência do que o corpo pode ser, do que ele pode fazer. E aí depois, pensando, né, nos dias atuais, como é dissonante isso, né? Porque a gente pensa que é colocado valores universais, né? Que aí acabam sendo entendidos a todas as pessoas. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a sexualidade, ou até mesmo agora resgatando a fala, né? Sido posta aí pela igreja, no qual, olha, aceitamos gays, mas não aceitamos travestis. Então é como se houvesse uma visão, né, universal, generalizada, no qual tenta, né, fazer com que os corpos que fogem dessa estrutura, no qual é colocada como correta, então acaba ficando, vamos dizer assim, excluídas, né? Então por isso que pensar o sujeito a partir dessa particularidade, né, a partir dessa ideia de autorreflexão consigo mesmo, criaria talvez uma cultura possível de entender a si mesmo e o outro como algo que seja particular em relação a si mesmo. Aí, para a gente poder pensar, né, essas questões relacionadas à SIDA, né? Então, como é que a gente pode pensar o desejo, o sexo, a sexualidade em relação à SIDA? Quando a gente pensa que numa sociedade onde regula, né, o sexo, as vivências sexuais, e aí pensando o desejo como fuga, como uma busca de preencher o vazio, como uma potência, né, no qual possa fazer com que o ser humano crie essa transformação, né, em relação àquilo em que ele é, a gente vai entender que muitas das vezes as situações, as pessoas, né, que venham depois a ter o HIV ou a AIDS, fica muito relacionado a algumas ideias que eu trago aqui alguns autores que me ajudam a entender em relação a isso. O Deleuze, ele vai dizer que a SIDA, né, ela mostra uma dupla imagem da doença da sociedade, como se a AIDS, desde o seu início com a pandemia, ela mostra o quão vulnerável a sociedade é, ao não reconhecer as diferenças, a não entender as diferenças como constituintes da vida humana. Acho que vocês me ouvem, a professora tinha sumido aqui, estão me ouvindo? E aí o Preciado, ele vai dizer que a luta contra a AIDS tornou positivos políticos culturais de produção da AIDS. Então é de fazer o movimento que vai colocar a AIDS, não como o SIDA, no caso, como algo que se naturaliza na sociedade, mas algo como é pensado, é importante ser falado, não ser restringido, ou, de certa forma, fazer com deixe ser colocado como um dos critérios importantes para serem debatidos na sociedade. E a gente pensa aqui, por exemplo, no Brasil, quando governos anteriores utilizavam de narrativas totalmente sorofóbicas para poder dizer que, olha, se você vem assinar, você pode contrair a AIDS. Então, ou seja, é uma dupla negação em relação à ciência e, ao mesmo tempo, uma estereotipização em relação às pessoas que passam por processos de preconceito, né, e de exclusão em relação à questão do vírus. E isso acaba se tornando também uma pauta, no sentido de que se as políticas se comprometem em realizar um trabalho que esteja
sistematizado na sociedade, ou seja, não apenas no campo de saúde, mas também no campo educacional em outros setores. Então, cada vez mais essa visão, né, de que, olha, 2030 a agenda está propondo que nós não teremos mais AIDS. E aí a gente vai questionar, será que isso seria possível? Será que os movimentos em que a sociedade tem realizado têm caminhado para chegar a isso? E aí, então, o Amaral, em seu estudo, ele pesquisa em relação à questão da AIDS como um dispositivo, ele vai dizer que, de fato, a SIDA ela age como um controle do corpo. Então, não só do corpo, mas porque também o corpo está relacionado ao desejo. E aí a gente vai pensar tudo aquilo em que o corpo reivindica para si o desejo de ser e de existência na sociedade. E aí, quando, por exemplo, pessoas que não se enquadram dentro da heterossexualidade ou desse binarismo, né, no qual é colocado, então acabam sendo vistos mesmo como, vamos dizer, a SIDA um castigo, né, ou a SIDA como algo que, olha, tem pego mais certo grupo de pessoas, então não é necessário realizarmos então políticas que vai então fazer com que isso seja então tem tido mais uma atenção. E aí, para poder pensar algumas dessas questões, né, algumas respostas que a gente viu aqui em algum período do governo anterior e agora, pensando nas políticas e aí falando um pouco dentro da educação, é de que as políticas anteriores pensavam que uma das formas de fazer com que a SIDA, né, ela pudesse então ser diminuída, os seus números de casos, era então propor abstinência sexual. Então, aí a gente pensa, jovens e adolescentes que estão no seu nível de fase no qual constantemente estão pensando em sexo, né, em viver tal a sua sexualidade, em que estão nesses locais recreativos, sejam em aplicativos, sejam em baladas, em festas, aonde for, onde tem bebidas, drogas. Como a gente vai dizer para essas pessoas, então, se absterem, né, de tal questão que é própria de ou também quando a gente olha, por exemplo, em relação às propagandas que são feitas em relação à prevenção, né, ao, por exemplo, o uso da PrEP, né, como aqui no Brasil isso ainda é muito retrógrado, as pessoas quase não têm conhecimento em relação a isso. E aí, então, isso também se torna, né, uma porta muito mais próxima para que essas questões se tornem mais latentes. Na transição de governo, parece que agora tem sinalizado, né, alguns investimentos em relação a isso. Então, a esperança que a gente tem é que haja esse diálogo em relação a essas questões e que, de certa forma, né, o desejo ele não precise passar por essa questão política marcada por, talvez, visões morais, que vai fazer com que o corpo não seja aquilo que ele é projetado para viver, para estar na sociedade e de forma no qual ele vai agir de forma potencial, naquilo em que ele é. Eu acho que eu fico por aqui, eu deixo mais aberto um tempo para que haja mais algumas perguntas, mais alguns questionamentos das pessoas que então venham a participar aí com a gente. Eu agradeço aí, fico aqui no aguardo das perguntas. Obrigada. Mais uma vez, ainda que com algumas interferências, nós fomos compreendendo o pensamento e algumas delas são bastante. Acho que conseguiu o seu objetivo inicial, que é ter alguma provocação, e portanto acho que sim, que esta reflexão vai dar em alguma provocação. Entretanto, para fazer um pouco também a súmula e iniciarmos a discussão, eu vou passar a palavra ao professor Paulo Seabra, no sentido de fazermos aqui também uma contextualização. Boa tarde a todas e a todos. É um gosto estar aqui convosco. Vou dispensar os cumprimentos, que é uma honra estar aqui, portanto, e fazer uma súmula de tal intensidade destas três falas, como os colegas do Brasil dizem, fazer uma súmula ou articular estas ideias não é fácil, porque até as diferentes perspectivas. Foi um presente envenenado, foi um presente É envenenado. é muito interessante. E eu vou começar aqui pelo fim, pelo aquilo que o Rafael nos disse,
o Rafael diz-nos um problema. O problema que as sociedades têm, as sociedades que lidam, quase todas as sociedades lidam com este problema, não é? Porque há uma dimensão que é problemática, naturalmente, mas quando falamos de liberdade, nós temos a liberdade, não é? E foi aqui falado pelos três, a questão da liberdade e a possibilidade das escolhas, e o Rafael falava da aceitação das diferenças. É um problema que a sociedade, um problema, não sei se é este o termo mais correto, não é? Mas é um fenómeno que acontece nas sociedades, é a liberdade, as escolhas, como a Leonor falava, das escolhas informadas, das consequências, ainda que informadas, que possam vir a acontecer, e como é que as sociedades lidam com isto, não é? Este é uma diferentes perspectivas na questão que seja dos consumos, seja na questão da liberdade com o corpo, com as suas opções, com as suas escolhas, é efetivamente de grande complexidade para as sociedades lidarem com esta dimensão. Depois, o Rafael também nos disse uma coisa muito interessante, que diz: o desejo é um meio para as revoluções acontecerem, não é? Se o desejo é um meio para as revoluções acontecerem, o desejo tem uma dimensão quase que de uma locomotiva. O prazer tem uma dimensão de uma locomotiva para levar algumas coisas a acontecerem. E se nós ligarmos a isto aquilo que a Leonor dizia, não é? Estamos a comemorar os 50 anos da Revolução dos Cravos, houve desejos. Houve desejo de mudança. E o desejo de mudança, eu diria que com as possibilidades do impacto que isso pode vir a acontecer, nem sempre as pessoas, né? Nem sempre os seres humanos conseguem prever todas as consequências do que isto pode trazer. Por isso aparecem agentes diferentes na sociedade que vão dando informação, capacitar para tomar decisões, não é? E isso, a Leonor, ficou aqui muito claro, e estes trabalhos do Rafael também nos trazem isto. Ou seja, esta capacidade de aceitar sem julgar as opções do outro, seja com o seu corpo, seja com as suas opções de prazer e de lazer, não é? É algo que nós teremos sempre alguma dificuldade de lidar, apesar de tudo, não é? Quanto mais informados estivermos, podemos ajudar também a sociedade que eventualmente toca nestes assuntos de uma forma mais leve, não é? Menos intensa, a poder aceitar essa escolha e essa decisão. E no fundo, eu diria que este é o panorama geral sobre esta questão do consumo e das suas opções sobre o corpo e da sua sexualidade e das questões de género, todas estas questões envolvidas. Depois há algo que nos preocupa, que me deixou bastante preocupado, estar a ouvir e a relembrar toda esta análise que a professora Liana nos traz, não é? No fundo, que é esta questão das opções e da escolha informada, sabendo nós, né, eu vou abrir aqui um parênteses, sabendo nós que a experimentação e o desejo do estado de consciência alterado é inato ao ser humano, não é? Isto, a Valinor dizia, isto acontece desde sempre na humanidade, e este desejo é inato no ser humano, tal como é inato nos jovens e nos jovens, nos adolescentes, nos jovens adultos, esta propensão para assumir e tomar riscos. Isto é inato, não é? Isto vai sempre acontecer. De alguma forma, a professora Liana diz, mas cuidado que algumas coisas condicionam isto, não é? Estas questões de como a sociedade traz a informação, como os mídias divulgam a informação, esta questão de que o prazer é quase incondicionalmente ligado ao consumo, ou o lazer muito ligado à questão do uso, da obrigatoriedade do consumo, é uma problemática porque isto faz desequilibrar a balança entre a experimentação que vai acontecer e que acontece, a questão dos fatores de risco e dos fatores protetores. Isto desequilibra esta balança, não é? Na decisão da escolha informada posterior. E esta questão de que condicionamos, não é? Induzimos a este consumo e de alguma forma temos, e a professora Liana, especialista nesta questão, desconhecia efetivamente a existência de um grupo de investigação sobre o prazer, eu felicito-vos por isso, achei muito interessante, mas esta questão traz-nos isto, ou seja, estamos a ação que desequilibra esta balança, na minha perspectiva, e há aqui fatores que, de alguma forma, vão condicionar as escolhas das pessoas, e isso traz-nos alguma preocupação como lidar com isto. E quando nos diz, talvez tenhamos que tentar traçar uma clara definição do contexto recreativo em vez do consumo recreativo, do uso não terapêutico. Isto são aspectos que eu também gostei imenso de ouvir. Portanto, eu vou-me calar.
mas sem dizer que, apesar de tudo, estava a ouvir a Leonor a falar desta intervenção, porque falou especificamente das populações com quem trabalham, não é? E eu fiquei a pensar que, e conhecendo a realidade portuguesa, é uma área onde cobrimos parte das nossas juventudes, isso para trouxermos aqui para a população que estamos a falar. Porque imagino que em Portugal e no Brasil também, há uma parte das nossas juventudes que não frequentam estes ambientes, não é? E que estes que não frequentam estes ambientes, onde é que eles estão e o que é que fazemos com eles, não é? Tendo em conta que eles também estão a vivenciar estes mesmos, atração pelo prazer, pelo desejo. É isto. Eu tentei aqui uma livre associação de ideias, gostei imenso de vos ouvir. Obrigado por este momento. E esta reflexão também, esta livre associação de ideias ajudou bastante também a contextualizar e a articular. E agora, se calhar dávamos a palavra, ou numa roda livre, podemos ir participando, mas as pessoas que estão, que estiveram a assistir, e repito, esta sessão está a ser gravada, depois vai ser partilhada no YouTube do SEG, do Centro de Estudos Globais, e por isso, a quem eu já agora faço aqui um parênteses e dizer que todo este seminário só foi possível com a articulação com o Centro de Estudos Globais, e por isso se calhar ouvia, pensar, lançar aqui algumas questões ou algumas reflexões, algumas nem são bem questões, já partindo também já do mote dado. Bom, entretanto, enquanto as pessoas vão pensando, eu vou deixar aqui só, já agora também adotando a mesma metodologia, numa da Associação Livre de Ideias, vou deixar aqui algumas ideias que fui retirando. Uma das questões que eu e vou falar pela ordem da participação. Uma das questões que eu, quando ouvia, entretanto, a Leonor a falar, teve que ver com a questão dos consumos, das festas, e pensei imediatamente no facto destes consumos, por vezes, de se tornar ou dar origem a um estado de não controle sobre o corpo, não é? Um estado de alguma inconsciência. E como isto pode provocar, por exemplo, algumas situações de violação ou estupro, digamos, no Brasil. Eu não sei se é feito alguma atividade mais em concreto nesse sentido, e também, agora ouvindo, entretanto, o Paulo a falar, pensei em algumas festas privadas, não é? Que não são em espaços. Eu sei que aqui falou-se do ponto de vista dos grandes concertos, e foi muito interessante perceber como há diferentes precauções ou a atenção é dada de uma forma diferente em função do tipo de população, no fundo, do tipo de público que vão aos concertos, não é? Isso é muito importante. Mas gostava de perceber como esta atividade de prevenção chega para além destes concertos ou destas festas, como é que chega às festas privadas e alguns nichos, não é? Porque nós temos nichos de pessoas que acabam por não se misturar de alguma forma, pelo menos em festas, não é? E como é que isto consegue chegar, pronto. E outra questão é mais reflexão, isto não é bem são questões, são curiosidades e algumas reflexões que eu fui pensando. Tem a ver com, agora passando aqui à Liana, com esta questão da noção do risco, não é? Porque esta noção do risco e as escolhas que fazemos, as opções que fazemos, têm uma noção muito subjetiva do risco, e o Paulo também falou nisso, não é? E eu acho que como é que nós conseguimos, de alguma forma, chegar, e esta questão é um bocadinho articulada aos três participantes, como é que nós conseguimos, de alguma forma, pensar e trabalhar na noção do risco quando ela é algo subjetivo, e nós sabemos que tem que ver com o meio, com a maturidade, com o contexto em que estamos, com o lado mais cultural, não é? E podia pensar aqui numa série de exemplos, mas como é que nós pensamos esta noção de risco e esta opção das escolhas, este fazer escolhas que na realidade
é condicionada, não é? E agora já passo aqui um pouco para aquilo que o Rafael disse, é condicionada a um controlo desta vigilância também que nós fazemos e desta eu não queria entrar em pressupostos mais da psicologia, mas há aqui um superego que está permanentemente aqui também presente, não é? E depois há toda uma questão da pressão social, que muitas vezes esta pressão social leva também a que em grupo, e nós sabemos que o comportamento em grupo é diferente do comportamento individual, mas esta pressão social também leva com que em grupo se tome e se opte por determinadas escolhas. E depois o Rafael falou também aqui daquilo que eu achava, mas de alguma forma eu percebo que nós sociedade, andamos sempre com avanços e recuos, e Portugal, ainda nem de propósito, com algumas notícias muito recentes que têm saído nos últimos dias, Portugal também está a sofrer destes avanços e recuos, mas estes grupos de risco, não é, que nós já pensávamos que já não existiam, que na realidade, que quando nos referíamos à questão do HIV, ou da AIDS ou da SIDA, pensávamos em comportamentos de risco, mas de facto há associado sempre a esta doença a questão de um grupo de risco, em vez de serem comportamentos de risco, e ser transversal a todas as pessoas, porque de facto o que está em causa são os tais comportamentos. Pensar um bocadinho nesta questão de aquilo que disse, que o prazer do que o Foucault vai dizendo, né? Do prazer do que somos, do que queremos ser e do que fazemos, e lá está uma vez mais das nossas opções, e estas opções são condicionadas. Pronto, deixei aqui também algumas reflexões para nós pensarmos todos e todas em conjunto, porque eu acho que essencialmente, mais do que questões, acho que é interessante se calhar podermos ouvir e pensarmos alto, podemos dar alguns contributos para esta discussão. Eu acho muito interessante a fala do professor, da senhora, e aí complementando um pouco, eu penso que talvez a forma como a sociedade ela tem sido criada, formada, em relação a mais aos corpos estarem nessa vigilância, e aí então, mesmo quando a professora fala, né, olha, e quando eu estou então numa festa particular, né, quais são os riscos? Então, ou seja, é como se o meu corpo ele estivesse condicionado apenas a uma instância de segurança. Em outras, parece que isso foge, né? Mas aí quando a gente pensa aquilo que o Foucault estava dizendo, né, de ter um cuidado de si, que no caso seria então essa formação, né, dos limites, de você saber até onde você vai, até onde você não vai, no qual a sociedade não está, vamos dizer assim, aberta para esse diálogo, né, aberta a entender essa mudança cultural, social que a gente tem aqui travado e que não tem estado. Então, eu acredito que uma das respostas possíveis em relação ao que a senhora estava dizendo seria isso. Seria talvez pensar uma formação que voltasse a si mesmo, não ao coletivo, no sentido de uma governamentalidade social, né? Porque quando você forma o coletivo, então você forma de uma forma muito universal, né? Então diminui a potência das particularidades que cada um vai se formando no sentido de respeitar o outro, né? Então, se eu vou no local que não deveria ser de risco, primeiramente, né? De você ir para uma festa, não deveria ser de risco, né? Mas acaba sendo porque várias pessoas que estão ali sendo aglomeradas vão, talvez, por propósitos contrários daquilo que talvez deveria ser. Então, eu penso assim, aquilo que o Foucault fala, né? O cuidado de si, uma estética de existência voltada a essa liberdade, em saber utilizar, né? Daquilo em que nós temos como algo primordial, como o professor dizia, que é o nosso motor, que é o desejo, talvez estaríamos mais seguros, né? Não estaríamos mais nessa dimensão de risco, de perigo, isso, aquilo. Quando a gente pensa essa noção do risco, eu me lembro de Elias e Dani, né? Para eles, o lazer é o lugar do descontrole controlado, né? Das emoções, especialmente. E aí, nós temos um dos trabalhos de doutorado que está sendo concluído agora esse ano, onde Heloísa vai tratar da gestão da onda, da gestão dos riscos
que esses jovens estudantes de medicina se colocam quando vão beber ao extremo. Então, reforçando aquilo que eu estava colocando, de que apesar de sermos influenciados pelo social, a gente acaba tendo dispositivos individuais de gestão, né? Nem sempre vão dar certíssimo, mas a gente tem essa noção dessa gestão da onda e dos riscos nos quais a gente se coloca. Leonor, não sei se quer acrescentar. Estava a tentar ativar o meu micro, o meu rato deixou de trabalhar. Mas sim, só para complementar o que foi dito pelo Rafael e pela professora Liana, dizer que o setting onde nós trabalhamos, no conceito ou melhor, na lógica do contexto recreativo e dos festivais, é realmente no momento, não é? É no momento em que a ação está a decorrer, no momento em que o risco ocorre. E a professora ressalvou uma questão muito importante, que é a da violência sexual, e cujo contexto propicia. Mas eu, correndo o risco de me repetir, eu diria que a noção do risco se cria através da informação, da literacia e da informação que nós passamos à pessoa. E que este trabalho, ali feito no local, deveria ou deverá começar muito antes, nas escolas, eu diria, através da prevenção. E como o Rafael referiu, estes conceitos deveriam e devem ser começados a trabalhar ainda durante a fase do pré, ou seja, antes de os jovens serem expostos e de irem para estas realidades. Na fase da adolescência, que é quando começam todas estas questões de afirmação, de pertença, ou de necessidade de pertença ao grupo, e do que isso implica em termos de experimentação de substâncias, de comportamentos, de adoção de comportamentos. Portanto, eu diria só isto para completar o que os colegas, a intervenção dos colegas. Há aqui uma questão colocada, e que tem que ver com esta prática do sexo e ligado também aos consumos, aos químicos. E a pessoa coloca aqui, a Ana, está a colocar para repensarmos as políticas públicas de redução de danos e de prevenção ao HIV e outras ISTs. Gostaria de saber o que pensam os palestrantes sobre o tema, considerando que muitas vezes este é um cenário que provoca ameaça a qualquer limite possível de administração e riscos. Porque há aqui isto também é ainda na sociedade atual, eu não sei, não tenho conhecimento em relação ao Brasil, mas em Portugal é ainda um pouquinho ligado a um determinado grupo, a determinados grupos, e aqui não digo num submundo, mas num contexto muito específico. Não sei se vocês fazem alguma prevenção, nomeadamente também para este aspecto mais ligado a estas práticas. É assim, eu posso falar pela realidade dos nossos serviços. Nas nossas equipas é de facto um tema que ainda está a começar a ser abordado, ao contrário do que acontece em algumas organizações não governamentais, que já trabalham bastante com esta população e com esta temática. Eu não sei se percebi muito bem a questão, qual era a gênese da questão, porque o Rafael falou há pouco sobre a PrEP, por exemplo, e eu não sei se percebi muito bem qual era a questão da Ana em relação ao que é que se poderá fazer. Não sei se percebi muito bem a questão da Ana. Eu posso completar, tentar completar, porque do conhecimento que tenho, e não trabalho no terreno com esta população, o que a Leonor falou de algumas organizações não governamentais. Ou seja, o que sabemos é que algumas ONGs em Portugal já estão a atuar no terreno, no sentido e muito de base pela assistência por pares, ou seja, pessoas que vão desenvolvendo conhecimento sobre as substâncias experimentadas e usadas, não é? Em que se aproximam dos contextos
e que fazem alguma educação para o consumo, para a diminuição dos riscos. Está muito ainda, ou seja, as equipas, no fundo, públicas estão capacitando-se para isso, mas quem está mais o braço armado acaba por estar a ser nas organizações não governamentais e muito de base pela ação de pares, que com conhecimento, porque acabam por ter um conhecimento extraordinário sobre a ação das substâncias e a questão das práticas sexuais, para lá daquilo que nós conhecemos, não é? Portanto, esta educação por pares é o que está no terreno, mas diria que ninguém conseguirá dizer, bom, e está-se a conseguir cobrir quantos por cento da população que tem necessidade desta informação. Ninguém consegue dizer isso. De facto, só completando, entretanto, o que o Paulo disse, de facto, a melhor forma de prevenção, não é? E através de um efeito muito, basicamente, multiplicador, é a partir dos pares, não é? E da mesma linguagem, usando a mesma linguagem, vivenciando algumas experiências pessoas que já vivenciaram algumas experiências, correram riscos e conseguiram sair de uma situação negativa, e neste caso em concreto está aqui quase como eu digo, uma panela de pressão, não é? Porque temos um químico e sexo, e algo que provoca duas situações de prazer que são levadas ao limite, mas em que a pessoa, entretanto, perde o controle disso. E por aquilo que eu também, do conhecimento que eu vou tendo em relação a esta prática, e que há várias, e que agora foi aqui contextualizada num determinado ponto, mas há várias. Nós sabemos que a heroína também potencia esta situação de êxtase, no sentido de diversão, não é? Levada ao extremo, não é êxtase no ponto de vista do consumo. Mas esta questão de tentar este efeito multiplicador a partir dos pares é de facto uma forma de prevenção mais assertiva. E menos moralista, não é? No fundo, por alguém que já experienciou e que, entretanto, o Rafael também dizia, que é algo que me preocupa. E passo já a palavra a quem de direito, porque vocês têm, porventura, mais experiência até do que eu propriamente dito. Mas houve aqui uma questão que eu gostava também de recolocar, e peço desculpa de estar aqui a monopolizar um pouco o discurso, que é a tomada de decisão, não é? E da questão dos riscos, e entretanto a Liana falou sobre isso, que nós temos aqui de alguma forma potencialmente conseguimos ter esta tomada de decisão, contudo, há aqui relações de poder às vezes muito importantes que nos impedem desta tomada de decisão. Não é? Depende um pouco da situação em que quer o ou a jovem está, não é? Num grupo em que não esteja equilibrado em termos desta relação de poder, como é que esta tomada de decisão não sofre a tal pressão social, a tal pressão do grupo, que muitas vezes é influenciador na escolha, que não é a escolha, não é? No fundo é empurrar para uma situação. Mas eu vou passar, entretanto, a Ana já respondeu, pronto, terão aqui a oportunidade também de ver que no Brasil é similar, os debates sobre os temas estão avançados sobre organizações não governamentais e, portanto, e nas esferas e agora também nas esferas do governo. Penso que será isso que está a dizer. Mas já agora relanço. Eu só queria complementar a pergunta que aqui no Brasil, pelo menos, tem sido visto mais na capital, em São Paulo. E aí tem algumas questões que têm, vamos dizer assim, como a senhora está dizendo aí, distanciado as pessoas, né, em relação a estarem próximas de se testarem, de fazerem uso de medicamentos. Por exemplo, quando a pessoa que faz o tipo de sexo com droga, ela tem um HIV, por conta da questão moral mesmo, em relação à própria doença e à própria questão da droga. Isso é muito triste porque boa parte das pessoas que acabam sendo, vamos dizer, atingidas com isso são pessoas que têm questões econômicas muito ruins, né? Principalmente pessoas que têm trabalhado utilizando o sexo como uma profissão, né? Então, E mulheres trans, nomeadamente, que também muito carros um ligada às pouco questões das mulheres grandes. trans. Isso, são carros, vans que saem na noite aqui nas ruas, na cidade, para poder propor o teste, para poder fazer o aconselhamento, para ver se consegue fazer com que essas pessoas elas participem, né, dos locais mesmo de tratamento e cuidado. Então, assim, é muito pequeno isso ainda, aqui no Brasil.
Só complementando, eu acho que a própria Ana já acabou respondendo, mas é muito nesse sentido dos coletivos de redutores de danos que os trabalhos acontecem, menos na esfera governamental e mais nas ONGs, né? E esse tem sido também um debate novo para nós. E no último congresso da Abrande, do ano de 2023, ele começa a ser discutido. Então, são poucas ainda as iniciativas que não dão conta do todo, mas feitas a partir de redutores de danos. Olha, se eu puder dizer aqui só uma coisa para concordar com algo que a Leonor disse, que é algo em que eu também acredito, um pouco de formação profissional e pelos interesses de investigação e de trabalho, mas acima de tudo porque acredito efetivamente e que é na importância da prevenção. E efetivamente, se nós trabalharmos numa lógica de promoção da saúde, trabalhando também especificamente a prevenção dos comportamentos aditivos e outros, mas aqui a incidência não é tanto no risco, não é tanto na substância, não é tanto nessa lógica mais do perigo, digamos assim, mas é muito mais voltada para uma atuação ao nível dos fatores de risco, ao nível daquilo que são as várias vulnerabilidades que afetam os sujeitos, designadamente nos contextos em que eles se encontram. E, portanto, há um conjunto de ações e intervenções que podem ser desenvolvidas a partir da perspectiva da prevenção, a nível ambiental e em contextos específicos, designadamente os recreativos e outros, que têm vindo a revelar-se eficazes, portanto, onde já existe alguma evidência científica que nos permite perceber o que é eficaz daquilo que não funciona, porque não tem efeitos ou até tem efeitos perversos, mas há aqui já algum conhecimento que nos permite dizer com alguma segurança que o trabalho de prevenção feito de uma forma ética, especializada, científica, tem de facto efeitos. O desenvolvimento da promoção da saúde, da literacia para a saúde, que também referiu, são de facto essenciais para podermos depois ver efeitos em todos estes problemas e, portanto, perceber que todos eles vão sendo minimizados, sendo que provavelmente nunca não será possível erradicá-los, mas seguramente terão efeitos muito minimizados pela ação da prevenção. É nisto que eu acredito. Não sei se há mais intervenções. Não, eu acho que estamos numa sala à vontade, somos poucos e poucas, mas se houver alguma questão ou alguma reflexão, estejam à vontade, se não, vamos então avançar para o encerramento desta iniciativa. Bom, sendo assim, resta-me agradecer. É sempre um gosto trabalhar e na organização destes seminários, e este já é o segundo, com esta parceria, não só do SEG, aqui na pessoa da doutora Milene, que nos está a apoiar, mas também mais diretamente na organização com a minha colega Cristina e também com o professor Paulo. Trabalhamos aqui em parceria os três em mais este evento. Estamos aqui em várias frentes. Agradecer em particular aos oradores, aos convidados de hoje, a doutora Maria Leonor Teixeira, o Rafael, doutor Rafael, a professora Liana. Muito obrigada pelos vossos contributos, pela vossa disponibilidade, pela colaboração. Foi uma sessão muito rica. Nós vamos daqui seguramente mais ricos, com mais informação, até com mais elementos para refletir, mesmo que o debate não tenha sido muito participado. Seguramente vamos aqui com mais ideias para pensar e acrescentados naquilo que é o nosso conhecimento e naquilo que é
que é a nossa partilha. Portanto, muito obrigada pela vossa colaboração, muito obrigada também a todos os presentes e Muito até obrigada. breve.